Boa noite, meus amigos. Vamos para a nossa conversa semanal e eu tenho enfatizado nos últimos programas as modificações que estão acontecendo na cidade, modificações para melhor, as transformações que estão ocorrendo na cidade, as pessoas de fora que estão chegando aqui e ajudando a trazer novas ideias, a criar novas instituições, enfim, transformar alguns usos e costumes que estavam estacionados há muito tempo aqui na cidade. Inclusive, principalmente na área da educação e na área da medicina e na diversificação da indústria. Hoje eu vou conversar com um professor de História, que está chegando de São Paulo para trabalhar conosco aqui, e ele desenvolve a sua atividade no Instituto Federal do Paraná. Nós temos falado bastante sobre isso, a cidade está com uma expectativa muito grande. Para quem não viu ou não foi lá para os lados de São Cristóvão, na Avenida Paulo Freitas, lá perto do Bosque das Araucárias, uma construção muito grande, muito bonita, grande e bonita, pessoal, e é só o começo, é o primeiro bloco. Eu vou conversar então com o professor Vitor Marcos Gregório, que é professor de História, que está vindo exercer a sua atividade nesta importante instituição. Pessoal, eu já volto. Vitor. Boa noite. Vamos conversar? Opa! Sempre pronto. Você que está vindo de fora aqui, existe um regionalismo, nós vamos dar uma prosa. Bater um papo. Isso, vamos lá, vamos conversar. Vitor, primeiro eu gostaria que você falasse para os meus amigos de casa, muita gente já sabe, mas muitos não, o que é o Instituto Federal do Paraná? Olha, Ari, o Instituto Federal do Paraná eu costumo sempre definir como a realização de um sonho, né? Ele é um instituto com vários campos espalhados por todo o estado do Paraná e que tem como proposta a realização de um objetivo, de um desejo antigo de quem é ligado à educação, que é oferecer um ensino público de qualidade para todas as classes sociais. Esse instituto é federal? Ele é federal. A orientação dele, a direção, as determinações é pelo governo federal, é isso? Ele é um instituto vinculado ao MEC, ao Ministério da Educação, tem uma reitoria em Curitiba, né, que dirige toma todas as decisões referentes à instituição, mas ela é vinculada ao MEC. Isso, então nós vamos falar mais sobre o Instituto Federal do Paraná, que bom para a União Vitória, né, meus amigos, que está aqui para nós, mais uma conquista. Mas primeiro eu quero conversar sobre o Vitor, professor Vitor Marcos. Ô Vitor, vamos falar um pouquinho, você é professor de História, né? Então eu quero que você passe para os meus amigos aí alguns traços bibliográficos seus. Bibliográfico, falei Bíblia ainda, hein? Olha aí. Bibliográfico. Né? Alguns traços, brincadeira, claro, traços biográficos seus, sua formação, sua atuação profissional. Então, ô Vitor, quem é o professor Vitor Marcos Gregório? Bom, o professor Vitor Marcos Gregório é um apaixonado por História, desde sempre. Formado pela Universidade de São Paulo, mestre em História também pela Universidade de São Paulo, doutor em História também pela Universidade de São Paulo e que, como ninguém nunca pode parar de estudar, agora fazendo um pós-doutorado também em História pela Universidade Federal de São Paulo. Portanto, alguém que tem uma formação toda vinculada à cidade de São Paulo e que pela primeira vez coloca a cabeça para fora do ninho, digamos assim, na cidade de União da Vitória. Põe a ninho, hein? Olha o tamanho do ninho que esse rapaz vem de São Paulo. Vejo, pessoal, meus amigos da TV Milênio, a importância para a nossa cidade de receber uma pessoa como o professor Vitor, graduado, pós-graduado, mestre, doutor e fazendo um pós-doutorado. Não pelo título em si só, claro que pelo título, mas pelo conhecimento, pela experiência, pela capacidade que esses cursos, esses trabalhos todos dão para uma pessoa. E todo esse benefício virá para quem? Para a nossa juventude aqui na Vitória. Veja a importância disso. Certamente, o Vitor, depois eu quero falar mais, tá? Vamos falar agora então a sua atuação profissional. Atualmente eu estou fazendo essa pesquisa de pós-doutorado, né, vinculado à história do Brasil Império, que é a minha grande paixão, meu grande interesse acadêmico, e atuando como professor de História no Instituto Federal do Paraná, que eu acho que é importante ressaltar que é um instituto que chega na cidade com professores altamente capacitados, né? Então nós temos muita gente vindo de Florianópolis, Curitiba,
São Paulo mesmo, todos altamente gabaritados, todos bastante titulados, por assim dizer, e que eu acredito que vem acrescentar, vem somar bastante à comunidade, tem muito a oferecer, como você bem disse, para a juventude daqui da cidade, né? Então... inclusive, Vitor, assim, o alcance do trabalho desse instituto é regional, não é verdade? Não é só para o pessoal aqui da cidade, é isso? Mais do que regional, porque estadual, nós estamos atraindo já com os outros cursos todos, as outras universidades, gente do Brasil inteiro para cá. Até porque muitos jovens, muitas famílias acham interessante ir para uma universidade no interior do país, porque, em primeiro lugar, é mais barato. Indiscutivelmente, a vida é mais barata, né? Sim. É mais tranquila, mais segura, e tendo universidades e institutos como o que você está representando, trabalhando em algumas universidades nossas, universidades locais, inclusive, o preparo dos nossos professores aqui é excelente, é acima da média. Inclusive, eu trabalho, meus amigos de casa sabem, na Secretaria de Cultura de Porto União. Porto União, e União de Vitória também, é claro, mas eu falo mais de Porto União porque eu estou lá. Atinge índices assim, na educação dos mais elevados do Brasil. Daí a gente ficou, poxa, mas uma cidade tão pequena e tal. Porque tanto em União de Vitória como em Porto União, mais de 70% dos professores têm pelo menos pós-graduação. Quer dizer, o resultado vai aparecer onde? Vai aparecer na escola, é ou não é? Sem dúvida. E nós não podemos esquecer também que é o futuro da cidade que nós estamos falando, Exatamente. que sorri com grandes possibilidades, com grande potencial. Quando você fala de uma região, de uma cidade que atrai universidades, que atrai Instituto Federal, que atrai estudantes de várias regiões, isso enriquece muito a cultura e aumenta as possibilidades, inclusive, de desenvolvimento econômico no segundo momento. Exatamente. Então é uma oportunidade única, é um futuro bastante auspicioso esse que aparece aqui para a região. Inclusive modifica o dia a dia da cidade das próprias pessoas, porque vem ideias de fora, pessoas de fora, costumes de fora, não é verdade? Sem dúvida, é um intercâmbio cultural. Intercâmbio cultural importantíssimo. O Instituto Federal do Paraná, Vitor, que cursos vai oferecer? Assim, claro que de cara, de começo, vai começar pesquisando também, vendo qual é o interesse, a procura, mas vamos dizer assim, na sua plenitude, quais os cursos que ele oferece ou pode oferecer? Nesse momento nós estamos com uma turma de técnico, ensino técnico conjugado, vinculado ao ensino médio em informática. Vocês já estão trabalhando? Já estamos com uma turma, né? Vamos abrir a segunda turma já no ano que vem. Inclusive, em algum tempo, em algumas semanas, deve já iniciar as inscrições para o processo seletivo. Estamos também iniciando os cursos de formação inicial e continuada. E aí nós temos cursos da área de recursos hídricos, da área de condutor ambiental local, de inglês voltado para serviços turísticos. Então, são cursos que têm exatamente como objetivo oferecer oportunidades de dinamização da economia e da sociedade local como um todo, né? Claro, essa oferta vai se expandir ao longo do tempo, quando nós estivermos na nossa casa, bem instalados. A ideia é que essa oferta se expanda, sempre buscando atender os interesses, as demandas da região, da cidade, da sociedade como um todo. Inclusive lá na construção do Instituto tem eu não me lembro agora literalmente as palavras, assim, mas assim, trabalhar com as mãos ensina, é uma forma de aprender, não me lembro bem, é uma frase muito interessante, muito bonita. Assim. Do José Saramago, né? Isso. Me foge também o conteúdo. Tem que trabalhar agora com as mãos, é a melhor forma de aprender, é uma forma de aprender, realmente. Que é isso, né? A proposta do Instituto é exatamente essa, é uma proposta de inclusão social via educação, que é algo absolutamente fantástico. Nós sempre falamos que, ouvimos muitas pessoas falar que o futuro da nação depende de uma boa educação, Exato. Mas nós não víamos muitas ações práticas nesse sentido. Exatamente. Por isso que eu digo que os institutos federais, aí nós não temos só no Paraná, nós temos em todos os estados da federação, vêm representar um passo fantástico, fundamental neste sentido. Exatamente de você oferecer a oportunidade para a sociedade de ascender economicamente, de adquirir valores de cidadania também, mediante educação pública de qualidade, com professores altamente qualificados, né, como são todos do Instituto, e para amplas classes sociais. Quebrar um pouco aquele paradigma ali de que ensino de qualidade é prerrogativa de quem tem dinheiro. Exatamente. Né? É uma forma de democratizar o ensino e assim oferecer efetivamente uma oportunidade de melhora. Né?
Isso naturalmente já foi observado e vocês certamente irão atender as características da região, foi o que você falou já, né? Mas você falou nesse aspecto, tem muitas pessoas formadas no terceiro grau na universidade, formadas em direito, às vezes em magistério, às vezes em veterinária, às vezes que estão exercendo. Aqui na cidade temos muitas profissões completamente diferentes do curso que fizeram, porque não se adaptaram ou porque a família queria que fizesse aquilo, ser estudado, né, fosse aquilo, estão fazendo atividades completamente diferentes. Alguns indústria, alguns se dedicando à indústria, ou se dedicando à gastronomia, outros se dedicando a uma série de atividades diferentes com relação à diferença da formação que tiveram. Então, eu achei interessantíssimo o que você falou, essas oportunidades, essa abertura, inclusive, né, que vai assim quebrar aquela barreira econômica que existiu até agora. Nós vamos fazer uma paradinha, meus amigos, e vamos voltar a conversar com esse moço, que a conversa está muito, muito interessante e muito franca também. Pessoal, vamos continuar conversando? Bora! Bem, nós começamos no bloco passado a tocar um pouquinho na importância do ensino técnico para a economia do país e para a economia dos brasileiros, das famílias brasileiras. Fale sobre isso, Vitor. É um ponto mais do que discutido, né? Você mesmo citou no último bloco a necessidade, muitas vezes, de uma pessoa que tem uma formação superior ter que se dedicar a áreas fora da sua formação, áreas que muitas vezes não têm muito a ver com o que eles estudaram e se prepararam para exercer na sociedade. Isso tem muito a ver exatamente com essa falta de oportunidades e essa falta de caminhos, por assim dizer, né, na economia. Eu acho que o ensino técnico vem suprir essa lacuna no sentido de oferecer uma mão de obra qualificada dentro do que a economia da localidade pede. Mas eu acho importante também, Ari, chamar a atenção que só formar uma mão de obra não basta. Nós precisamos formar cidadãos, nós precisamos formar pessoas capazes de interferir na sociedade, modificar esta sociedade e, através da modificação da sua realidade, modificar a própria região onde residem. É muito comum, nesse pouco tempo que eu estou aqui, ouvir comentários do tipo: quero me formar para buscar um emprego em Curitiba, Florianópolis, São Paulo, quando na verdade o que nós precisamos o que nós precisamos planejar é que essa mão de obra qualificada, estes cidadãos que estão sendo formados aqui na região, tenham a oportunidade de trabalhar na sua terra, aonde eles nasceram, onde seus pais estão, onde seus antepassados estão enterrados. E neste sentido, me parece que o ensino técnico de qualidade vem oferecer uma ótima oportunidade, né? Porque é uma via de dinamização da economia, é uma via de modificação da sociedade para melhor. Se nós queremos formar um país melhor, um país mais justo, um país mais honesto, sobretudo, nós precisamos começar da nossa região, né? Porque nesse período tumultuado, muito se fala de corrupção, mas muitas vezes as pessoas, e nós, como brasileiros que somos, tendemos sempre a jogar a culpa no governo, sem esquecer que isso está na sociedade. Nós temos práticas sociais que não são bem-vindas e que não combinam com o ideal de um país honesto, civilizado, avançado, que é o que nós queremos. E aí, neste sentido, mais uma vez, a educação é fundamental, é a única via possível, no meu modo de entender, de você modificar essa realidade. Você falou várias vezes, desde na nossa primeiras palavras, nas primeiras trocas de ideias aqui hoje, no exercício da cidadania, sim, aprender a ser cidadão. Eu tenho insistido muito nisso. Fale para os meus amigos aí a importância do exercício da cidadania, de nós sabermos ser cidadãos. Olha, Ari, o que abrange isso, na tua opinião, Vitor? Abrange tudo. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação de cientista humano. Eu costumo sempre citar um exemplo. Para quem trabalha na área de mecânica, de engenharia, acho que vai entender bem o que eu quero dizer. Quando você tenta modificar uma sociedade sem ter o conhecimento necessário para isso, é como você querer consertar o motor de um carro sem não saber nem como é que ele funciona. Você não consegue consertar o que está errado se você não souber como que chegou a esse estado. Então você primeiro precisa entender, estudar,
compreender a realidade na qual você vive, para daí você conseguir localizar qual é o problema e qual a intervenção se faz necessária. Isso tudo envolve cidadania. Isso tudo envolve conhecer as origens do que rege a nossa sociedade e quais as regras que regulam a nossa convivência. Né? É um outro exemplo também muito clássico que nós vemos no dia a dia. A pessoa reclama da corrupção do governo, mas na hora que recebe o troco a mais no mercadinho vai embora feliz porque me dei bem. Né? Ou então reclama das estradas estarem em más condições, mas quando estão em boas condições, andam a 160 km por hora, colocando em risco a sua vida e a do próximo. Ora, né, você reclama da corrupção, mas compra o CD pirata de música, de programa de computador. Isso é uma corrupção. Coisas pequenas que quando você multiplica e você coloca nos estratos daqueles que nos governam, dão nisso tudo que nós estamos vendo. Então a cidadania envolve tudo, Ari. Né? E a educação, mais do que modificar partido, governo, governante, é a partir da educação, é da base que nós vamos ter condição de mudar isso. Senão você muda lá em cima e vai continuar a mesma coisa. Afinal de contas, a corrupção não é de agora. A corrupção vem de muito tempo, é difícil até de você rastrear. Nós temos que mudar a sociedade, a base. Nós temos que ensinar os nossos jovens valores de cidadania e por que vale a pena e é necessário respeitar o próximo, seguir as regras, porque inclusive aí você tem moral, você tem condição de cobrar que os seus governantes façam o mesmo. E isso acabou se tornando uma espécie de cultura da corrupção. Aqui na TV Milênio, em outros canais do Brasil, passa aquela, assim, chamando a atenção para um alerta, uma vinheta assim, de molhar a mão. Né? Sim. Eu molho a mão até para furar fila, eu molho a mão para ganhar uma licitação no município, eu molho a mão para passar numa faculdade. Então isso aí eu achei interessantíssimo o que você falou, e isso prova a gravidade de molhar a mão, porque forma-se um hábito. Então ele começa molhando a mão, de repente, do mercadinho que você falou, ou vai comprar fiado e depois não paga. Agora, se bem que hoje tem o Serasa, fica um pouco mais difícil, mas havia até algumas décadas atrás isso. Molha a mão para isso e para aquilo, aí ele se candidata a vereador, é eleito, começa a molhar a mão, começa a aceitar a propina, aí ele faz bastante propaganda e tal, consegue ser eleito prefeito, aí também continua molhando a mão, e tendo a sua mão molhada também, e aí vai para a área do Estado e forma-se a Assembleia Estadual, o Congresso Nacional, com essa coisa que muitas vezes vem até de casa. Veja, muitas vezes nós esquecemos de que a origem desses políticos, desses maus políticos, que também não são todos, é preciso que nós não generalizemos, né? Não são todos, mas a origem deles está nesse nosso caldo social. Então, não adianta você achar que intervir única e exclusivamente na política vai resolver o problema, porque você tira um corrupto, um grupo de corruptos, e entra outro. Mudam as faces, mudam os nomes, mas as práticas continuam. Exatamente. Então é molhar a mão, é furar a fila, andar no acostamento, são coisas pequenas que todo respeitável pai de família, honesto, já fez uma vez na vida sem perceber a implicação disso. Então eu estou reclamando dos meus governantes, eu estou cobrando dos meus governantes uma postura que eu mesmo não tenho. Exatamente. Onde que nós vamos resolver isso, Ari? Mediante a educação. Não tem outro caminho. É mediante mostrar para esses jovens a importância de uma boa convivência social. Porque se você não parte da educação, é estéril. É estéril. Você está brigando contra o galho, mas o problema está na raiz. E aí não adianta, você corta um galho e nasce outro defeituoso. Mas a gente já percebe, não é, o Vitor, né, pessoal de casa, que a coisa está começando a mudar. A gente percebe, já que você percebe o comportamento de algumas crianças, de algumas escolas, a maneira dos pais orientarem. Eu, como cientista social, eu observo muito o comportamento tanto das pessoas como dos grupos. E a gente percebe, eu tenho citado, aqui já contei essa história mais de uma vez aqui na TV Milênio, mas só para trocar uma ideia com você, na frente do meu trabalho, eu estava assim na porta do meu trabalho, e passou uma senhora com uma criança no colo e uma criança do lado de uns 5, 6 anos,
ou 7 anos por aí, e daí ele deu para a mãe um pirulito, para a mãe tirar para ele o papel, a mãe dele tirou o papel, jogou no chão, ele olhou, aí ele pegou o papel, tinha uma lixeira perto, correu até a lixeira e pôs dentro. Eu fiquei muito feliz de observar esse incidente, porque aquela criança aprendeu, e não foi com a mãe, provavelmente, né? Aí que vem a importância da educação. Sem dúvida. Possivelmente na escola, né? Então, é um conjunto, família e escola, mas se a família falhou nisso, a escola compensou, porque em algum lugar ele aprendeu, senão ele teria deixado o papel, nem teria anotado. Sem dúvida. E nós vivemos um momento aí, no qual o próprio descontentamento, o próprio clamor popular contra a corrupção já coloca essa ordem de questões na pauta. Né? A própria demonstração de insatisfação com a situação, a partir do momento que a corrupção começa a se tornar cada vez mais intolerável e visto como algo intolerável, é quando você começa a ter mudança na atitude das pessoas. Isso já está começando, felizmente. Né? Já está começando. Vitor, vou falar um pouquinho agora ainda sobre o Instituto Federal do Paraná. Condições para alguém se inscrever no Instituto, quando estiver em pleno funcionamento, já vamos dizer assim. Tá? Olha, quais são as condições? O Instituto é muito democrático. Né? Então, para os cursos de formação integrada inicial e continuada, por exemplo, muitas vezes a grande parte dos cursos requeriam um ensino fundamental incompleto. Então, ele é muito democrático nesse sentido. O importante é você ver qual é a condição, a pré-condição necessária para o curso no qual você quer se inscrever. Nos cursos técnicos vinculados ao ensino médio, por exemplo, você tem que estar vindo de uma 9ª série. Sim, tá. Mas, em geral, o Instituto é absolutamente democrático. Ele tem vaga, tem cursos para todo mundo. Todos os interessados vão encontrar uma colocação. Até porque a 9ª série hoje já basicamente assim, é uma exigência, já é comum, como era no meu tempo chamado do 4º ano. Né? Sim. O 4º ano tinha que ter, depois a 4ª série, que era o ginásio, você ficar na 9ª série. Isso hoje está praticamente, acho que pelo menos na nossa região sul aqui, eu acredito que 80%, 90% dos adolescentes já estão fazendo, né? Sim, sim. E os que não têm, ainda tem ensino à distância que compensa isso. Então, realmente, quem não chega lá, realmente, porque não está muito entusiasmado. Mas mesmo esses ainda vão ter cursos também disponíveis no Instituto Vitor, Federal. Agora é uma coisa do meu interesse aqui. Pois não? Há limite de idade para fazer um curso? Não. Eu posso me inscrever se eu quiser no curso? À vontade. Opa, olha. Temos uns cursos da área de turismo aí funcionando nesse exato instante que são... Olha aí, viu? De repente você era um aluno seu de história lá. Que bacana. Será um prazer. Bem, nós poderíamos conversar muito tempo, a conversa está muito interessante, muito franca, que é o fundamental, mas precisamos encerrar, Vitor. Então, as suas despedidas para os meus amigos de casa. Agradecer a oportunidade, a acolhida que essa cidade tão calorosa me ofereceu nesses últimos meses e me colocar à disposição dentro do que for necessário aí para colaborar para a mudança, para as melhorias que a nossa cidade, a nossa sociedade tanto pedem nesse momento. Valeu, Vitor. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Meus amigos, até o próximo programa.